Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito da lealdade a Cristo, Senhor e Salvador. Vem comigo até o final. Não sai daí, não esqueça também de se inscrever, bem rápido e fácil, vai clicar no botão aí de se inscrever e pronto, já vai estar inscrito. Recomendo clicar também no sininho, clicando no sininho, que você é notificado a cada vídeo novo, e assim você não perde nada do que está rolando por aqui, tá bom? E o sininho ajuda também a te disciplinar, a estudar a palavra, a não perder tempo, a não distrair com outras coisas. A vida é tão corrida, a gente precisa de um lembretezinho. Peço sua gentileza também, para curtir, comentar e compartilhar. E se você clicar aí nos primeiros links aí da descrição, bem rapidinho, você vai ter acesso aos nossos livros e vai poder adquiri-los na Amazon ou no Hotmart, e assim você pode ler de forma digital. O livro Quem se importa com Deus é possível adquirir para ler em papel e encomendar. Tem um link aí, o Linktree, que está aí embaixo. Você vai poder fazer isso e fazer a compra dele encomendando a nós aí por papel, a quantidade desejada, mas digitalmente você consegue ler o livro Perca Peso, Tirando a Trave do Olho, também na Amazon e também no Hotmart. Pode clicar aí embaixo, conto contigo, assim você está ajudando o ministério, além de poder levar a bênção. Compra mais de um livro e abençoa a vida de alguém, porque a mensagem é poderosa, eu tenho certeza absoluta que vai transformar, impactar muito a sua vida. Vamos lá, o texto desse vídeo, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E independente da pontuação, tá aqui dos versículos de 1 a 3, o versículo 1 a gente vai ter que olhar praticamente palavra por palavra, porque cada palavra aqui tem um significado e é importante no entendimento do contexto, no entendimento desse versículo. Mas os versículos 2 e 3 eles estão muito ligados, porque a gente vai falar da questão de Moisés e da importância de Jesus, que está acima de Moisés. Então nós vamos fazer esse destaque, separando aí o versículo 1 e depois fazendo o vídeo referente aos versículos 2 e 3. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos nós aí ao comentário a respeito desse versículo 1. São 9 pontos aqui, mas eu vou tentar ser bem breve para passar rapidinho. Primeiro ponto já começa pelo por isso. Algumas versões traduzem como portanto. Esse por isso está ligado ao capítulo anterior, ao capítulo 2. Querido, sempre lembrando, essa divisão em capítulos e versículos é uma coisa do século XIII. Então, até o século XII, a Bíblia não tinha essa divisão de capítulo e versículo, né? Foi o inglês Stephen Lawton, que era um clérigo, né? Alguém ligado à igreja. E aí a gente vai... Isso aí não faz parte do nosso estudo da Carta aos Hebreus, mas vale a pena se quiser pesquisar aí a respeito dele. Mas foi somente no ano 1227, só no século XIII, é que a Bíblia foi ter essa divisão de versículos e capítulos. Ela não foi escrita assim, a Carta aos Hebreus não foi escrita assim. Por isso, mais uma vez, eu reafirmo, já reafirmei várias vezes e sempre vou reafirmar a cada vídeo. Nunca considere o vídeo de uma maneira isolada. A gente está dividindo os estudos por versículo por questão do tempo, enfim, para facilitar de uma maneira didática, mas ter sempre ligado. Originalmente a Bíblia não foi escrita com essa divisão. Quando o autor fala por isso, ele não está se referindo ao capítulo anterior, está se referindo ao assunto que está transcorrendo ali. Ele não está mudando de assunto, ele está fazendo um link com o que foi falado antes. Às vezes a gente precisa fazer a leitura da Bíblia tirando essa questão dessa divisão de capítulos e versículos, fazendo uma leitura direta, como um livro mesmo comum, para a gente poder ter uma ideia melhor daquilo que o autor estava querendo passar. É importante a gente frisar isso, porque senão a gente fica pensando que a Bíblia foi escrita assim, o autor quando escreveu, já escreveu dividido em capítulo e versículo, e aí facilitaria um pouco o entendimento, mas essa divisão foi feita posterior para facilitar o entendimento.
originalmente foi escrito uma carta comum, de início ao fim. Tá legal? Então a gente não pode se esquecer disso. Por isso está se referindo, né? Seja por isso ou portanto, se referindo ao que foi falado anteriormente, exatamente sobre a humanidade de Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre todo o sacrifício de Jesus, que foi único, que está acima dos anjos. Toda aquela exaltação feita anteriormente, que termina no texto que nós vimos nos 2 últimos vídeos passados, falando a respeito desse sofrimento, que Cristo foi digno, porque só ele sofreu e sofreu a morte de cruz. E por isso está relacionado a isso. E aí o autor vai dizer o quê? Por isso, santos irmãos. E aqui vem um aposto, vem entre vírgulas, esse comentário com relação com quem ele está escrevendo. No grego aqui, a palavra santos, ela está relacionada a algo que é sublime, especificamente. Santidade, é óbvio, está traduzido diretamente da palavra santidade, mas algo que é sublime. Quando o autor está colocando os santos irmãos, ele está fazendo essa pausa, porque ele poderia dizer, por isso que participais da vocação celestial, por causa do sacrifício, por causa da humanidade, por causa da semelhança de Cristo conosco, porque Cristo consegue acolher, socorrer a quem foi tentado, porque ele também foi tentado por causa da natureza de Cristo, também participais da vocação celestial. Poderia simplesmente dizer isso, mas ele faz um aposto, ele faz uma pausa e ele conversa com seu interlocutor ou seus interlocutores, chamando-os de santos irmãos. Está indicando a sublimidade, que está considerando como importante. Isso mostra uma consideração, uma importância, a maneira de considerar aqueles ouvintes e colocá-los num patamar superior em termos de afinidade. A palavra santo significa separado para uma finalidade. A gente precisa entender isso, santo separado para uma finalidade. Ele continua dizendo que participais, esse participais aqui, ele tem a ver com a comunhão, mas muito diferente daquilo que a gente viu nos vídeos passados. Esse comunhão aqui é associação de trabalho, é aquela parceria, aquela coligação em termos de trabalho, está relacionado ao trabalho feito. Por isso vocês são participantes, por isso vocês participam desse trabalho, do salário, do ganho. Talvez estivesse querendo se referir à recompensa do trabalho de Cristo na cruz. Associação de trabalho, que é o participar. Vocação é chamado, é um convite. Essa palavra aqui no grego originalmente era usada para o convite para festa. É o invite, né, no inglês. Esse é o chamado, vocacionado, aquele que foi convidado para uma obra. Só que o autor, os Hebreus, vai usar vocação celestial, vai dizer que o chamado foi para o céu. O autor deixa claro aqui que o chamado para o céu é o principal chamado, que a ida ao céu é a principal missão de Jesus Cristo, que o principal propósito de Jesus Cristo é a condução ao céu. O restante das coisas aqui na terra são acessórias, são complementares. Mas o principal chamado é a vocação celestial, que a gente não perca de vista. Que ele está falando aqui, olha, independente das conjecturas, do que a gente vai falar, do que a gente vai pensar, você não pode perder de vista o teu chamado para o céu, o teu chamado para o reino. Ele coloca em foco a questão de que o chamado é para o reino, o chamado é celestial. Atentamente, considerai atentamente. A expressão aqui atentamente é aquela coisa de fixar os olhos e a mente, de observar, de entender. Ou seja, o autor aqui ele está trazendo os judeus cristãos, os judeus que se converteram ao cristianismo, trazendo para perto da palavra, do estudo, chamando para o estudo da palavra, chamando para a aproximação à palavra. Considerai atentamente, estudai, quando ela vai falar aqui do apóstolo e do sumo sacerdote Jesus Cristo, estudai a respeito dele, conhecer, aproxima-se dele. Então, se considerar atentamente é esse chamado para observar, para fixar os olhos, para não se desviar em virtude de tantas coisas que provavelmente estavam acontecendo naquela época aos ouvintes. A palavra apóstolo aqui é a mesma palavra usada por Jesus, usada em outros textos do Novo Testamento, e que significa enviado com ordens. A palavra apóstolo significa alguém que foi enviado com uma ordem, alguém que foi comissionado, alguém para quem foi delegada uma missão, uma pessoa para quem foi delegada uma tarefa, uma missão tremendamente importante. O apóstolo
essa palavra grega utilizada para esse tipo de finalidade. O que a gente vai observar aqui quando o autor, que é a única vez no Novo Testamento em que Jesus Cristo é chamado como apóstolo, em virtude de tudo aquilo que ele falou até aqui na carta aos Hebreus, que ele vem falando até aqui, passando para essa questão da humanidade, da natureza de Jesus, que a gente consegue desprender aqui, de acordo com principalmente o que a gente tem hoje como capítulo 2, é que ele cumpriu a sua missão. Ele é o apóstolo Jesus Cristo, indicando para o judeu que Jesus teve uma missão, que a sua humanidade, a sua natureza humana foi para cumprir um propósito, foi porque ele foi chamado para isso, foi porque ele foi direcionado para isso, e ele cumpriu essa missão como um apóstolo, como alguém enviado. Por isso o autor aos Hebreus vai trazer essa expressão apóstolo, porque Jesus cumpriu a sua missão, Jesus foi fiel ali à sua missão. Novamente a expressão sumo sacerdote, a gente vai falar sobre o sumo sacerdote em várias vezes aqui ainda na carta aos Hebreus, mas o que está falando aqui, a expressão utilizada, nós já falamos aí no capítulo 2, versículo 17. Volta lá, assista o vídeo correspondente a Hebreus 2, 17, a respeito do sumo sacerdote. E aí termina, vamos ler de novo todo o versículo. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Quando ele está falando apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, essa expressão nossa confissão, ela está meio que substantivada. Ela é considerada ali como uma declaração formal, como algo formal. E a palavra confissão, traduzida para nós aqui como confissão, a palavra aqui no grego, ela vai se referir a algo que foi declarado anteriormente. Quando o autor está falando aqui, por isso, participais da vocação celestial, que é olhar para o céu, olhar para o teu chamado para o céu, considerai atentamente, aí a gente vai, fixe os olhos, fixe a mente no apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele está colocando o apóstolo e sumo sacerdote, Jesus, como o autor dessa nossa confissão, e essa nossa confissão quase como que um objeto, algo pelo qual nós entregamos a nossa vida. Ou seja, está falando aqui dessa caminhada, de uma declaração. A palavra confissão aqui é uma declaração feita anteriormente, o significado é isso, relacionado a uma declaração feita anteriormente, e o que a gente vai ver aqui é que através do apóstolo e do sumo sacerdote Jesus Cristo, a gente tem a efetivação dessa declaração, e o que o autor está nos chamando aqui, no próximo vídeo falaremos a respeito dessa ordem com relação a Moisés, porque ele vai comparar com a lei. Está falando Moisés aqui, não é só a pessoa, mas é a representatividade que Moisés tem no meio judaico, ou seja, o papel que Jesus tem dentro desse chamado, dentro dessa vocação, dentro desse cumprimento apostólico de exercer ali o seu chamado, chamando-nos a uma lealdade a toda a obra de Jesus Cristo. Essa confissão é para que eu me mantenha leal. Eu faço uma confissão, há toda uma declaração de confissão para que eu me mantenha leal a esse Cristo por causa da obra que ele fez por mim. Estão entendendo? O autor, ao colocar isso daqui, ele está falando, olha, você precisa ser muito mais leal a essa obra, porque ele foi um apóstolo, ele foi alguém que foi enviado e cumpriu a missão. Ele foi um sumo sacerdote, ele é um sumo sacerdote, aquele que leva os nossos pecados e que traz sobre nós o perdão do pecado, a propiciação. Assista os 2 últimos vídeos que nós falamos sobre isso, que faz essa propiciação, que faz esse favor do perdão dos nossos pecados, e ele está acima de Moisés, acima da lei. Logo, vocês não devem uma lealdade à lei, porque o judeu tinha muito essa preocupação, como até hoje os não convertidos ao cristianismo também ainda têm as leis de Moisés. Então o autor aqui está colocando que essa lealdade a Cristo como Senhor e Salvador, ela está acima da lei de Moisés. Por quê? Porque Cristo cumpriu apostolicamente o seu chamado e Cristo se colocou na posição de sumo sacerdote. E aí por isso que a gente precisa considerar isso atentamente, fixar os olhos nisso, para que a gente não se deixe desviar. Esse chamado para fixar atentamente os olhos, para considerar atentamente, já é um chamado à lealdade, porque se você precisa se prender ali, você não pode se desviar, você tem que se manter firme,
É como Deus falou para Josué: não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas com os olhos fixos ali, medita dia e noite, para que você não seja desleal à palavra de Deus. Então esse versículo, ele vai falar bastante a respeito da lealdade. Ele está nos chamando a uma lealdade com Jesus Cristo em função de todo o trabalho que Jesus Cristo fez. Viu? Passou rapidinho. Espero que tenha sido bênção para a tua vida. No próximo vídeo falaremos aí a respeito então da questão da posição de Jesus em relação a Moisés. E Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.